O Fed vem sendo cada vez mais limitado nas suas armas e ferramentas para ter uma política monetária nos Estados Unidos para o controle da inflação via juros ou afrouxamento ou aperto monetário, né, que são os famosos QE e QT, por conta do que o Tesouro vem fazendo ao longo do tempo, principalmente com o aumento de gastos públicos. Só que isso não significa que o Fed seja 100% irrelevante, até porque as armas que ele usa hoje para fazer políticas domésticas acabam influenciando muito mais o mercado externo, o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, que cria uma série de confusões. Mas antes disso, né, para quem não me conhece, sabe que eu falo nesse podcast bastante sobre o sistema euro-dólar. Então é importante você tratar o dólar dentro dos Estados Unidos de uma forma bem diferente com os dólares fora dos Estados Unidos. Ali é um sistema como se fosse um buraco negro, né, representado aqui por essa imagem, onde você não tem o controle total dos Estados Unidos, porque o dólar não pertence somente aos Estados Unidos, mas sim a todo mundo por ser a moeda global. Só que o sistema euro-dólar ele é muito pouco falado, ele é muito pouco entendido. Nós pensamos que é simplesmente a moeda americana que está distribuída para o resto do mundo, mas esse sistema é um sistema onde você tem muito mais dólares fora do que dentro dos Estados Unidos. E você também precisa considerar que esse é um sistema 100% alavancado. Ele é feito baseado em dívidas contraídas com bancos e essas dívidas precisam ser pagas com juros, ou seja, você tem uma sede praticamente gigantesca, né, infinita, de dólares, porque você precisa servir as dívidas já existentes, já contraídas anteriormente, e você tem uma coisa que não existe fora dos Estados Unidos, que é a capacidade de imprimir os seus próprios dólares para pagar a dívida da forma que os Estados Unidos fazem com gastos fiscais. Então você tem o grande jogo do sistema do dólar é essa tensão entre esses dois mundos, o mundo dentro dos Estados Unidos e fora. E por consequência, como você tem todo o resto do mundo sendo bem maior do que os Estados Unidos, você também tem uma quantidade de dívidas muito maior do que os famosos 36 trilhões de dólares de dívida dentro dos Estados Unidos. E esses países aqui, eu sei que as bandeiras podem estar repetidas aqui, obviamente a inteligência artificial, mas os países devem entre eles mesmos. Então é uma coisa que acabou sendo proliferada pelos outros países também, criando um sistema mega complexo e tão difícil de sair, porque para você sair dele você precisa desalavancar. E para desalavancar, a não ser que você tenha a capacidade de pagar essa dívida com a sua própria produção industrial, você acaba criando um problema deflacionário. Então é justamente essa distribuição de dólares saindo de dentro dos Estados Unidos para fora é o que cria toda a dinâmica de todo o comércio exterior e financeiro que nós temos hoje, né? Fazendo o dólar ser completamente imprevisível, por isso que ninguém consegue saber, né, o que acontece com o real, o que acontece com o iene, etc., porque ele é derivado de toda essa dinâmica. Tendo isso entendido, agora a gente precisa voltar para o Fed e entender o conceito hoje que, tecnicamente, nós estamos num aperto monetário, né, que é o Quantitative Tightening, que é o que a gente chama de QT. E ele acaba tendo uma limitação muito grande em relação à tentativa do Fed ali de fazer políticas monetárias. Você percebe o Jerome Powell completamente perdido, mas fora dos Estados Unidos ele acaba tendo consequências muito drásticas. E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Mas antes disso, claro que a gente tem uma série ali de dinâmicas que tornam, a partir de 2025, o mundo cada vez mais complexo e fica difícil saber no que investir. Muitos me perguntam, né, como que eu posso investir? E aqui a gente pode ajudar você escaneando esse QR Code aqui logo acima, onde a gente pode fazer uma análise do seu portfólio de forma gratuita e, obviamente, prover assessoria para melhorar os seus investimentos e acompanhá-los. Agora, se você quiser entender melhor como que funciona todo o sistema monetário global, mas de uma forma mais profunda, né, que eu não tenho tempo de falar necessariamente aqui nesse podcast, você pode também acompanhar o meu Substack, né, que é um site específico aqui, onde você vê ali todos os tipos de artigos, eu tenho vídeos exclusivos para membros e várias outras formas ali de compartilhar, inclusive o meu próprio portfólio, inclusive,
onde você pode acompanhar todos esses movimentos em tempo real. Então, aqui você tem todos os links na descrição abaixo de como se tornar membro e você também pode me seguir pelo YouTube, se tornando membro também, caso você só queira os vídeos. Perfeito. Então, voltando aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela, estou aprendendo um pouquinho essa parte de fazer as coisas mais ao vivo, né, para quem me acompanha. Mas vamos lá, agora eu quero que você entenda a mecânica do QT, porque eu acho que ele é muito pouco entendido. Então, a gente acha que o QE é imprimir dólares para você colocar no sistema bancário, e eu já falei como que isso é um mito, né? Eu tenho vários capítulos, inclusive para os membros, onde eu explico toda essa dinâmica de por que QE não é necessariamente uma impressão de dinheiro. Apesar de você criar reservas bancárias, você envia ela para os bancos e o objetivo é você querer que os bancos emprestem mais. Só que os bancos não têm tanto espaço assim no seu balanço e eles só fazem isso baseado no próprio risco que eles percebem, né? E também em relação à própria legislação, que não dá muito espaço para eles. Então acaba ficando uma coisa completamente travada e não surte o efeito desejado. Só que o QT também não surte o efeito desejado nos Estados Unidos, porque o que acontece? Qual que é a dinâmica? Então, primeiro, para você entender, o processo contrário, ele é um pouco diferente de ser simplesmente o contrário. Você não está destruindo ou recomprando bonds, né, no mercado, mas o Fed, ele é como se ele é uma empresa privada, né? Muitas pessoas não sabem disso. Então o Fed hoje, ele é uma forma de criar ali vários mecanismos de desbloquear a tubulação, né, desentupir a tubulação monetária nos Estados Unidos. E como que ele faz isso? Então, o Fed, ele já tem vários bonds que ele tem, como todos os outros, né? Ele também é um investidor no Tesouro americano e o objetivo dele ali é controlar um pouco esse fluxo, mas ele, enfim, ele lucra, mas ele não é contabilizado como uma empresa clássica, mas também não é o governo. Isso é uma história para um outro vídeo. Mas finge que ele é uma empresa, certo? Então você tem o Fed, ele tem os seus bonds, e esses bonds, geralmente, eles vão chegar no seu vencimento e você pode pegar os juros que você recebe do Tesouro e pode reinvestir em mais bonds. Então, o Fed também compra bonds, a dívida americana. Só que, ao invés de ele simplesmente reinvestir, ele deixa os títulos vencerem sem fazer esse reinvestimento. E ele simplesmente paga ali, recebe de volta do Tesouro aquele dinheiro e tá tudo certo. Certo? Só que, o que acontece? Nessa dinâmica, quando ele deixa de ser ali o comprador, o Tesouro americano continua fazendo a emissão de títulos e alguém tem que comprar esses títulos. Então ele precisa se financiar em outros lugares, que é esse número 2 aqui. Certo? Ao fazer isso, essa nova emissão de bonds acabam forçando ali principalmente os bancos, né, os primary dealers, como JP Morgan, etc., a financiarem essa dívida. Muitos deles são obrigados a fazer isso caso eles não queiram perder a sua mamata, né, de ser os primeiros da linha ali para pegar esses bonds. Até porque, como eu lembrando sempre muito bem, os bonds americanos são fundamentais para todo o crédito global. Sem ele, você não pega crédito. Então, os bancos precisam manter o seu estoque, inclusive até para outros, né, que precisem. Então, tem todo um jogo. O mercado secundário é um produto que é literalmente o produto supra-sumo ali do mercado interbancário global, principalmente para o sistema euro-dólar. Então, o Tesouro acaba tendo que se financiar de outros lugares. E esse dinheiro que não vem mais do Fed tem que vir desse sistema. E quando ele faz isso, esse dinheiro deixa de ir para outros lugares, certo? Só que nos Estados Unidos, isso você tem formas de driblar, você não cria um efeito de sugar muito essas reservas, porque nos Estados Unidos esses bank reserves, né, esse dinheiro, esse cash, eles são muito abundantes. E você tem várias outras formas também desses bancos colocarem dinheiro diretamente com o Fed, você tem linhas específicas com o Fed, então não existe assim uma grande restrição, os bancos continuam estando ali de uma forma muito abundante no mercado e, obviamente, quando o governo americano gasta, né, principalmente isso, eles injetam dinheiro diretamente nos bancos, que são os gastos governamentais. Você cria dinheiro literalmente do além. Esse privilégio não existe fora dos Estados Unidos. Então, fora dos Estados Unidos, quando você começa a ter um QT do Fed,
você tira ali grande parte da capacidade. Quando você suga um pouco dessa liquidez desses primary dealers, desses bancos, esses bancos não vão emprestar mais tanto para o sistema eurodólar. E você acaba afetando a quantidade de dólares circulante nesse outro sistema que é o buraco negro. E esse sistema ele tem que se virar sozinho. Cada país tem as suas reservas cambiais, cada país tem a sua atividade econômica, cada país tem os seus bancos locais que precisam dos bancos internacionais que têm contas em dólares, né, que são os principais distribuidores ali, para poder obtê-los. Se você não obtém, você começa a ter uma escassez e aí você precisa dar um jeito de comprar esses bonds. Então, principalmente as subsidiárias americanas, elas têm uma grande vantagem, por isso que a maior parte dos bancos, sistematicamente, os bancos sistêmicos, né, JP Morgan, Bank of America, Citibank, são bancos focados ali nos Estados Unidos e são pilares do eurodólar. Eles são meio que o portal ali entre o mundo dos Estados Unidos e o sistema eurodólar. Então é um jogo de dança das cadeiras onde o Fed, tentando ali, todo perdido em relação à política monetária, sem saber o que fazer, eu subo juros, eu corto juros, e o mundo inteiro precisando de liquidez no sistema eurodólar, né? Você precisa fazer o dinheiro rodar, ele ali apertando para fora, onde tecnicamente não deveria, e não conseguindo apertar no objetivo ali de controlar um pouco a inflação dentro dos Estados Unidos, e cria uma mega confusão. Então você tem, e você continua dando a atenção da mídia em relação ao que acontece dentro dos Estados Unidos, mas como o sistema eurodólar não faz parte digamos assim, da jurisdição americana, ele nunca vai ser citado em nenhuma reunião do Fed. Então você não vai falar, olha, eu sei que a gente está apertando o resto do mundo, mas isso consegue ser usado na forma política, na estratégia geopolítica. Inclusive, quando você tem uma falta no sistema, né, você consegue usar isso como uma arma, certo? Uma arma de negociação, que é a famosa, né, que a gente chama de weaponized dollar. Né? Então você usa o dólar como arma, e é exatamente essa dinâmica aqui que é aproveitada nesse momento. Inclusive, quando você tem um momento de grande emergência, você tem acordos entre bancos centrais estrangeiros, né, no ponto de vista americano, e o próprio Fed, para obter dólares diretamente, que a gente chama de Fed Swaps. E esses Fed Swaps estão sendo cada vez mais questionados, pelo menos no uso deles, não está acontecendo agora, mas no futuro, digamos que a Europa, por exemplo, fique ali sem uma liquidez em dólares, justamente por não estar muito alinhada com o governo Trump, ou outros países fazendo a mesma coisa, ou uma China, por exemplo, apesar de que a China tem uma reserva gigantesca, você pode ter um momento onde esse Fed Swap não vai mais acontecer. Então você tem ali um aperto do QT e na hora que você precisa daquilo, você vem com uma arma, né, que é decidir quais são os parceiros que vão usar o Fed Swap. Então essa dinâmica, eu acho que é uma dinâmica que não se fala muito porque não fazemos essa divisão entre esses dois mundos. E aí só aumenta cada vez mais, né, a confusão, porque a gente só foca nesse lado esquerdo aqui dos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, num colapso, só que o que realmente determina tudo o que está acontecendo hoje, inclusive a curva de juros e todo o resto, é esse grande buraco negro que ninguém fala, que é o famoso sistema eurodólar. Então nos próximos capítulos eu vou tentar trazer cada vez mais informação, mas novamente, se você realmente quiser entender isso da melhor forma, o Substack é o lugar onde eu vou colocar todos os detalhes para o seu entendimento, principalmente com os vídeos que eu faço todos os sábados para os membros. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.